pregar o evangelho para crianças, a como discipular crianças, pois procura minha esposa para você poder saber mais. Glória a Deus! Pega aí a sua Bíblia. Nós estamos numa série expositiva aqui na igreja. Nós pregamos toda a Bíblia expositivamente. Nós estamos numa série de pregações no Sermão do Monte. Desde o início do ano a gente está pregando o Sermão do Monte aqui. Mas hoje eu vou dar uma pausa nessa série expositiva e vou voltar semana que vem. E por que nós vamos dar essa pausa? Porque hoje, irmãos, é um dia muito especial para nós. Hoje é dia de batismo e ceia do Senhor. Você podia dar um glória a Deus mais alto aí, aleluia. E lá em Mateus 28, eu quero ler 2 versículos com você. Mateus 28, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Jesus aproximou e lhe disse, estou lendo na NVI, tá? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, Evangelho segundo Lucas capítulo 22, versículo 19, Lucas 22, versículo 19, Lucas 22, versículo 19, o Senhor diz assim, vou ler a partir do 17, recebendo um cálice deu graças, tome isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, esse é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar ao Senhor sobre essa palavra, amém? Pai, nós oramos, pedimos que o nosso entendimento, que o nosso coração seja aberto. Espírito Santo, fala conosco por meio da tua palavra, que é verdade e que é vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje acontecerá diante dos seus olhos, você que está aqui nos visitando, você que é membro dessa igreja, 2 cenas, e essas cenas são muito especiais. Por que elas são especiais? Porque elas não são apenas um ato religioso, mas elas são um ato de declaração pública do Evangelho. A primeira cena que nós veremos diante dos nossos olhos, são irmãos que reconheceram que são pecadores, e porque são pecadores, descerão as águas do batismo. Mas eles também creram que foram justificados pela fé. Ao serem submersos nessas águas por um instante, eles estão dizendo que eles creem que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao 3º dia. A segunda cena que nós teremos diante de nós, é o cálice, é o pão, e isso aponta para a obra de Cristo, para a obra completa de Cristo. Essas foram as 2 ordenanças que Jesus disse para nós como igreja. Eu sei que às vezes nós como igreja queremos fazer muitas coisas, mas o Senhor nos deixou 2 coisas que nós deveríamos fazer sempre como igreja: batismo e ceia do Senhor. Batismo deve ser algo que queima no coração, não apenas do pastor, não apenas dos líderes dos pequenos grupos, mas que queima no coração de todo cristão nascido de novo. A ordem não é pastores vão e façam discípulos e batizam em nome do Pai. A ordem é vão e façam. Isso inclui todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. As 2 cenas que estarão diante de você foram algo que deixado por Jesus. Toda a igreja saudável é formada por cristãos que entenderam que foram chamados para levar pessoas ao batismo e que foram chamados para participar da ceia continuamente.
Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é o batismo. Pastor, o que é o batismo? O que significa batismo? Primeira coisa é que o batismo é algo feito pela igreja de Jesus. A igreja em si, ela não salva ninguém. Porém, a igreja, aos discípulos de Jesus, foi dado a ordem de batizar. Até mesmo Filipe, quando batizou o eunuco, sozinho, ele representava a igreja de Cristo. Eu sei que existe uma corrente por tantas decepções que as pessoas já tiveram com igrejas. E eles dizem, Jesus sim, igreja não. Alguns dizem, Jesus é maravilhoso, o que estraga é o fã-clube. Só que eu quero dizer algo para você. Não existe Jesus sem igreja. Sabe por quê? Porque Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. Já pensou, você chega para sua mulher e fala assim, amorzinho, eu amo sua cabeça, mas odeio o seu corpo. Faz sentido para você? Mas a igreja também é a noiva de Jesus. Você que é casado, você aceitaria alguém falar mal da sua mulher? Não é o caso, mas imagina que a sua mulher fosse encrenqueira, difícil. Não é o caso. Não é o caso das mulheres dessa igreja, que não tem isso. Nem quando elas estão na TPM, isso não acontece. Mas você aceitaria alguém falar mal da sua mulher? Tem como alguém ser seu amigo e não ser amigo da sua mulher? Por isso, não tem como a gente querer Jesus e não querer fazer parte de uma comunidade saudável. Não querer fazer parte de uma igreja bíblica. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que o batismo, ele é um símbolo visível da nossa união com Jesus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, acompanha comigo, por favor. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Irmãos, quando o cristão, ele desce essas águas do batismo, ele está dizendo que ele se identifica com a morte de Cristo. O mundo, não esse mundo visível que você está vendo, mas a ideia que está por trás deste mundo, é governado por Satanás. Deus governa a natureza, Deus governa tudo, mas existe uma ideia, uma ideologia, que é governada por Satanás, que tenta nos afastar de Deus. Mas quando o cristão desce essas águas, ele diz diante de todos, ele diz diante dos anjos, ele diz diante da igreja, ele diz diante do diabo, ele diz diante de Deus, eu morri com Cristo. Eu morri com Cristo e agora estou ressuscitando juntamente com Ele para a glória de Deus. Portanto, o cristão que diz que ama Cristo, irmãos, ele vai querer descer as águas do batismo. Não tem como alguém que diz para a esposa, ou para a pessoa que está junto, ou para a noiva, amorzinho, você sabe que eu te amo. Aí a mulher fala, então casa. Ele fala, não, você sabe que eu te amo, mas casar não. O que você diria para esse camarada, para esse sujeito? Oi? Desculpa se eu estou complicando alguns homens aqui nessa noite. Você não ficaria em dúvida se realmente ama? Porque aquele que ama não tem vergonha de andar de mãos dadas publicamente. Aquele que ama não tem vergonha de colocar a aliança no dedo.
Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de batismo. Aquele que ama Jesus não tem vergonha de ir na sua escola, não tem vergonha de ir no seu trabalho, não tem vergonha de diante das pessoas descer essas águas e dizer: eu estou morrendo para este mundo e eu estou nascendo para Cristo Jesus. O batismo é esse ato público. É um sinal externo do que já aconteceu dentro do seu coração. O batismo é o nosso compromisso público. É o nosso compromisso como cristão de que nós seguiremos a Jesus. No batismo, comprometemos publicamente, declaramos que pertencemos a Cristo. Eu vou seguir a Ele por toda a minha vida. Eu vou me unir ao povo de Deus. Aleluia! E alguém vai dizer: mas tu é crente? Você é daquele povo que se reúne no domingo? Você vai dizer para ele: você não tem vergonha de fazer parte da torcida do Corinthians? Você não tem vergonha de fazer parte da torcida do São Paulo? Você não tem vergonha de defender o seu partido na época de eleição? Você não tem vergonha de ir para a rua com a camiseta do seu político favorito? Por que eu teria vergonha de assumir publicamente que eu sou de Jesus? Porque o meu time decepciona. O Corinthians pode cair para a segunda divisão esse ano, aleluia. Você não disse amém, mas eu digo amém. Poucos amém nessa igreja. Sinto que tem corintianos aqui. O seu político favorito pode perder a eleição esse ano. Você não diz amém, mas eu digo amém. Mas eu quero dizer algo para você, irmãos. Tem alguém que não nos decepciona jamais. E tem alguém que não será abandonada jamais. Quem não nos decepciona é Jesus Cristo de Nazaré. Ele jamais vai deixar de vencer. Ele jamais perderá. E tem uma igreja que não falhará. A promessa é: Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará dos céus para buscar a sua igreja. Por isso eu não me envergonho de participar desse povo. Quando o Flamengo toma uma goleada, eu nem falo de futebol. Eu não toco no assunto. Mas tem algo que eu não posso parar de tocar no assunto, seu Manuel. Chama-se Jesus. Por isso, você que está aqui na dúvida do batismo, não tenha dúvida. Assuma publicamente que Jesus é o seu Senhor. A quarta coisa é que o batismo, ele me distingue. Ele me separa. Ele traz a separação entre aqueles que são do mundo, e quando eu estou falando do mundo aqui, eu não estou falando de uma religião, mas eu estou falando que a Bíblia diz que nós éramos escravos deste mundo, daqueles que são de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Irmãos, o contexto é que 50 dias antes deste fato, a multidão que estava em Jerusalém estava gritando: crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas 50 dias depois, após a ressurreição de Jesus, por isso Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo. Pedro prega ousadamente, e aqueles mesmos que disseram: crucifica Jesus, é tocado pela palavra, o seu coração é quebrantado. Então no capítulo 2, versículo 38 diz assim, vou ler o 37, por questão de contexto: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Pedro respondeu: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertiu, insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. O que aceitaram a mensagem foram batizados. Irmãos, todos os que aceitam a mensagem são batizados. Ele se distingue da geração perversa.
E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Hoje nós teremos um acréscimo de 6 irmãos aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando nós estamos indo para um estádio de futebol e tem uma torcida organizada com uma camisa, nós sabemos que aquele povo pertence a um time. E nada errado de futebol, estou dando um exemplo para você entender. Do outro lado, nós vemos um povo com outra camisa, e nós falamos, aquele pertence a outro time. Quando você desce as águas do batismo, você está dizendo para todos, eu pertenço a Jesus. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Você sabe, irmãos, a gente não pode ficar dando moral, experiência para demônio. Mas tem coisas que é interessante. Certa vez o irmão, ele estava evangelizando, pregando, e chamando alguém para ir para a igreja. E essa pessoa fazia parte de uma religião onde incorpora alguns espíritos. E a pessoa falou, eu vou lá no seu culto, mas primeiro você vai lá na minha religião. E ele falou, eu vou. E quando ele chegou lá, que a entidade se manifestou em uma das pessoas, ele orou para aquele irmão que estava lá e falou, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar. Eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, e o dia que você nasceu de novo, em seguida você desceu as águas do batismo, o Espírito Santo que habita em você, te distinguiu como o povo de Deus. Não é porque você é melhor que os outros, mas é porque você tem o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. Diz que um dos sintomas que a gente está ficando velho, é que a gente passa a contar as mesmas histórias. E eu acho que eu estou chegando lá. Mas, como tem visitantes aqui hoje, não é porque eu estou ficando velho, é porque... Mas diz que alguém estava em cima do muro. E aí, o anjo dizia para ele, desce do muro, desce do muro. E do outro lado tinha um demônio, de braços cruzados, só olhando para ele. E o anjo dizia, desce do muro, vem para o meu lado, desce do muro. E o demônio de braços cruzados. E aí aquele homem que estava em cima do muro disse o seguinte, ô demônio, o anjo está me chamando para o lado dele, você não vai me chamar não? Ele falou, eu não preciso, porque o muro é meu. Ou seja, não existe neutralidade. Ou você está no reino de Deus ou você não está. Ou você é de Jesus ou você não é. Quantos aqui creem que são de Jesus, dão glória a Deus? Pastor, quem deve ser batizado? Essa é uma pergunta. Pastor, eu sou de Jesus, mas eu não tenho 2 asinhas nas costas ainda. Pastor, eu nem estou pronto ainda. Pastor, quando que eu devo ser batizado? Lá em Atos capítulo 8, versículo 37, o eunuco, ele faz a mesma pergunta para Filipe. E no 37, ele pergunta para Filipe, vou ler o 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. Glória a Deus, tem água aqui nessa noite, amém? Aleluia. O eunuco disse, olha, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Boa pergunta. Quem pode ser batizado? Disse-lhe Filipe, você pode, se crer de todo o coração. Por que nós não batizamos crianças? Porque nós acreditamos, Marcos 16, que diz o quê? Quem crer e for, ou seja, o crer sempre vem primeiro, nunca depois. Primeiro eu creio, e em seguida eu sou batizado. Então ele disse, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aí eu te faço a pergunta, quantos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus? Erga a sua mão ao alto.
E por que você não foi batizado ainda, cara pálida? Ai, pastor, eu fui quando era bebê. Com todo respeito, mas quando você era um bebê, você cria? Você se arrependeu dos seus pecados quando criança? Pastor, meu pai se arrependeu por mim. Irmãos, ele não se arrependeu nem pelo dele. Vamos ser sinceros. Arrependimento, o meu pai não pode fazer por mim. A minha mãe não pode fazer por mim. Crer em Jesus como Senhor, ninguém pode fazer por mim. Filho de peixinho, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é, irmãos. É necessário nascer de novo. Então, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Sabe, irmãos? Aquele que crê, se arrependeu do pecado, ele deve descer as águas do batismo. O batismo não é uma superstição, mas uma convicção de fé. Sabe, muitos de nós dizemos com os lábios, eu tenho convicção em Jesus, mas não tomamos o ato do batismo. Pastor, por que o batismo é importante? Porque o batismo não é algo nem simbólico e nem secundário na fé cristã. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, acompanha comigo, por favor. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15 diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, o batismo não é algo secundário, o batismo é algo público. Jesus não veio para chamar crente 007, agente secreto. Jesus veio para chamar gente que confessa publicamente. Jesus mesmo disse, aqueles que me confessar publicamente, eu vou confessar diante do Pai, mas aqueles que me negarem, eu também vou negar. Quando somos batizados, estamos proclamando o Evangelho, estamos dizendo para as pessoas que não importa o quão pecador você seja, se você crê e se você se arrepender, há esperança para você. Pois Jesus morreu e ressuscitou. Você sabe, essas pessoas que estão aqui à frente, elas estão proclamando o Evangelho publicamente. Porque quando elas estão descendo as águas, estão sendo imersas nas águas, elas estão dizendo para todos nós, Jesus morreu. E quando elas são levantadas das águas, elas estão proclamando para todos vocês, Jesus ressuscitou. E não importa o lamaçal de pecado que você estava, a esperança, a salvação, a graça de Deus para você. Não existe nível de pecado tão grande que o Senhor não possa te tirar do lamaçal. O batismo é a confissão pública de quem você é em Jesus. O batismo é a nossa porta de entrada. No Evangelho, nós temos porta e nós temos caminho. O batismo é o nosso ato inicial. É o ato inicial que nós dizemos, agora eu sou de Jesus. Agora eu estou numa nova caminhada. Mas você sabe, Jesus não te deu alimentação só para o começo. Jesus não te deu só porta. Jesus também te deu o caminho. O caminho é aquilo que nós devemos fazer sempre. E a isso o Senhor nos deixou a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, eu gosto de uma definição do teólogo Bob Jameson, que ele diz assim, a ceia do Senhor é um ato de uma igreja de comunhão com Cristo e de uns com os outros. É a celebração da morte de Cristo por meio do partilhar do pão e do vinho. É o ato de um cristão de receber os benefícios de Cristo e de renovar seu compromisso com Cristo e com seu povo. Irmãos, nós podemos entender ceia do Senhor em 3 tempos: passado, presente e futuro. Fala assim comigo: passado, presente e futuro. Talvez você está aqui, você já foi em algumas igrejas evangélicas, você foi na missa,
e você viu o padre lá com a hóstia. Talvez você até participou, talvez você foi numa igreja evangélica e você viu alguém com cálice, com pão, e você se perguntava, o que esse povo está fazendo? O que é a ceia do Senhor? Primeiro, a ceia, quanto ao passado, ela é o cumprimento da Páscoa. Então lá em 1 Coríntios capítulo 5, projeta para mim, por favor, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 7. Presta atenção, 1 Coríntios 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. No Antigo Testamento, havia um povo, hebreus, escravo de Faraó. E Deus mandou muitas pragas sobre o Egito, para que aquele povo fosse liberto. A última era que todo filho mais velho morreria. Mas ao povo de Deus, Deus deu um sinal. Deus deu uma provisão, um cordeiro. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. O sangue do cordeiro deveria ser passado no batente da porta, e o anjo da morte não entraria naquela casa. Durante todo o Antigo Testamento, o povo de Deus comemorou a Páscoa, matando um cordeiro. Mas teve um dia, que João Batista olhou ao longe, e ele diz, eis, aí vem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Pascal, que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele é o cumprimento da Páscoa no Antigo Testamento. Ele, toda a Páscoa, todo o cordeiro, apontava para ele. Portanto, quando a ceia, quanto ao passado, é o cumprimento da antiga aliança. É o cumprimento do passado, daquilo que Jesus fez. Assim como o cordeiro, o sangue do cordeiro, foi passado sobre os batentes da porta, como sinal da aliança de Deus com o seu povo. Assim também nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, Cristo. Pela cruz ele derramou o seu sangue por nós. E aí sabe o que 1 João diz? E o maligno não pode te tocar. Ah, irmãos, como é maravilhoso você saber que o diabo não tem mais poder sobre você. Eu sei que tem crente que ainda tem medo de assombração. Sabia disso? Eu sei que tem crente que quando vê um gato preto, ele fala, cruz credo, Ave Maria. Eu sei que tem crente que tem medo de fantasma, tem medo de obra de macumbaria, de feitiçaria, tudo queria. Mas eu quero dizer algo para você, o maligno não tem mais poder sobre a sua vida, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo está passado sobre os umbrais da sua vida. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, não somos melhor que os egípcios, mas tem algo, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Pastor, e quanto ao presente? O que a ceia aponta para o presente? A ceia é um ato de comunhão com Cristo e com os irmãos. Projeta para mim 1 Coríntios 10, 16. A ceia não é um ato que eu vou fazer sozinho na minha casa, a não ser que você esteja enfermo. Mas a ceia é algo que eu devo fazer com o corpo de Cristo. A ceia se dá em volta da mesa, onde afirmamos que somos um só corpo e participamos de uma só aliança. A palavra do Senhor diz, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, quando eu participo do cálice, quando eu como do pão, eu estou dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo. E esse irmão que está do meu lado também faz parte do corpo de Cristo. O irmão que está lá na Coreia faz parte do corpo de Cristo. O irmão que é de outra denominação e crê em Jesus, também faz parte do corpo de Cristo. Eu estou ligado no corpo de Cristo, eu tenho comunhão com o corpo de Cristo, irmão. Se o batismo te introduz ao corpo de Cristo, se o batismo diz que você é parte do corpo de Cristo,
A ceia diz que você continua sendo parte do corpo de Cristo. Por isso, todo cristão deveria participar da ceia regularmente. Deixar de participar da ceia é você dizer que não tem mais comunhão. Não tem mais nada em comum, nem com Cristo e nem com a sua igreja. Não tem como você ser um cristão sozinho. Sinto muito. Eu sei que vivemos numa sociedade individualista, onde nós queremos viver sozinho. Fala a verdade, nós nem comemos mais junto na mesa. Um está no quarto, outro está na cozinha, o outro está não sei aonde. E aí nós trazemos isso para a vida da igreja, irmãos. Mas toda ilustração que Jesus deu sobre si, nunca é sozinho. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A Bíblia diz que nós somos a igreja. A mão sozinha não pode dizer que é um corpo. Um tijolo sozinho não pode dizer que é edifício. Uma pessoa sozinha não pode dizer que é família. Um cristão sozinho não é igreja. Você é igreja quando você está em comunhão com outros irmãos. Gente problemática, viu, irmãos? Gente difícil, assim como eu e você. Mas que foram redimidas, regeneradas pelo sangue do Cordeiro. Quando nós distribuímos o cálice aqui, e distribuímos o corpo, você sabe, nós estamos dizendo, nós somos o único lugar na terra que todo tipo de gente se reúne junto. Você já parou para pensar isso? Irmão, qual reunião que tem nordestino, paulista? Quando eu for falando esses nomes, você vai dando glória a Deus se você é de lá. Qual lugar que você vai reunir nordestino? Nossa, mas a Glória foi tão michuruca, tanto baiano que tem nessa igreja, inclusive o pastor dela. Tem alguma coisa errada aí. É o único lugar onde tem nordestino, paulista, paranaense. Ué, Carlos, tu não é paranaense, não? Nasceu aonde? Ué, é paulista? É o único lugar onde se reúne negro, branco, onde tem petista, onde tem gente que vota no Bolsonaro, onde tem gente que é corintiano, onde tem gente que é palmeirense, onde tem gente que é santista. Isso é raridade, mas tem, irmão. Ou seja, onde se reúne jovem, crianças e velhos. Quem que pode fazer isso? Ô, irmãos, só o sangue de Jesus e só o corpo de Jesus. E é desse povo que nós fazemos parte para a glória de Deus. Quanto ao futuro, se quanto ao presente, a ceia é esse ato comunitário, quanto ao futuro, a ceia é a antecipação das bodas, do banquete, do casamento de Jesus com a sua igreja. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6. Isso aqui está falando de um dia que acontecerá. E o texto diz assim, então ouvi uma voz semelhante a uma grande multidão. Uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas. Por isso, se você tem problema com barulho, você vai ter problema com o céu também. Porque ela é parecido com de muitas águas. Mas não é porque o som está alto, não. É porque o povo canta mesmo. De muitas águas. E uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí? Pois o reino, o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, versículo 7. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Aleluia. Quando você dá glória a Deus, aleluia, que é apenas um ensaio para esse dia. É apenas um ensaio. Vamos nos alegrar, vamos dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva, que é a sua igreja, já
se preparou. Versículo 8. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. O anjo me disse, escreva, bem-aventurado, felizes, os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou as verdadeiras são as palavras de Deus. Versículo 10. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele diz, não faça isso, sou servo. Você, como você e os seus irmãos que se mantêm fiéis a testemunho de Jesus, adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Dia de ceia é dia do que, irmãos? De regozijar, de se alegrar, de dar glória ao Senhor, de dar aleluia ao Senhor. Por quê, pastor? Porque nós estamos, irmãos, experimentando, nós estamos tendo um gostinho, uma antecipação daquele grande dia. Dia de ceia não é dia de você ficar com cara de pamonha, com cara de testemunho de Jeová. É dia de você se alegrar, filho, porque você está experimentando um pouquinho da alegria que você vai experimentar naquele dia com o Senhor. Aleluia! Você está alegre hoje? Você está feliz com o Senhor hoje? Meu irmão, você está participando de uma antecipação. A ceia é uma antecipação, é uma alegria. Quem deve participar da ceia? Aqueles que nasceram de novo. Em 1 Coríntios 11, 27 ao 29, 1 Coríntios 11, 27 ao 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se cada um si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Veja bem, Paulo aqui está falando para crente que estava usando a ceia para encher a cara, sair do culto bêbado, lá em Corinto, e, porque era um jantarzão, não era um pãozinho apenas, e para comer a ceia, antes dos pobres chegar. Mas pastor, por que você está dizendo que só nascidos de novo devem participar da ceia? Porque, irmãos, quem nasceu de novo, entendeu o que é o corpo de Cristo. Quem nasceu de novo, entendeu o que é o sangue de Cristo. Se eu não tomei a decisão ainda, do meu batismo, de tomar essa decisão, de dizer, Senhor, eu estou morrendo para o mundo, irmão, será que eu entendi quem é Jesus? O que Jesus fez na cruz? Pastor, eu entendi, eu nasci de novo. Irmãos, então desça as águas do batismo. Desça as águas do batismo. Ah, pastor, eu não entendi quem é Jesus, achei só que ele é um bom homem, um bom profeta. Então a ceia não é para você. A ceia é para aqueles que reconhecem que são pecadores e que necessitam da graça de Deus, que necessitam do perdão do Senhor. Pastor, o que a gente recebe na ceia? No versículo 16, diz que nós participamos do corpo de Cristo. A ceia é muito mais do que uma lembrança. Ao participar da ceia, você é fortalecido. Ao participar da ceia, você é renovado. Ao participar da ceia, você recebe da vida de Cristo sobre você. Você está dizendo, Senhor, eu creio em todos os benefícios da cruz sobre a minha vida. Eu recebo a vida de Cristo, recebo a cruz de Cristo, recebo a sua cura, recebo os dons do Espírito, recebo a vida de Deus, irmãos. Portanto, todos os meses nós estamos aqui, sendo renovados e sendo alimentados. Na ceia, renovamos o nosso compromisso com Cristo e com o seu povo. Sabe, como um casal renova a aliança. Quantos aqui já renovaram sua aliança de casamento alguma vez? Alguns. Por que você fez isso? Você fez isso porque seu marido estava em dúvida, ou sua mulher estava em dúvida que o amava?
Não. Mas você renovou os seus votos, a sua aliança. A ceia é essa renovação da aliança, mês a mês. Jesus, eu continuo aliançado com o Senhor. Apesar das lutas, apesar das aflições, apesar dos problemas, eu continuo sendo parte do teu povo. Na ceia, eu estou aqui com esse irmão do meu lado, e eu falo, irmãos, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas imperfeições, mês a mês, pode contar comigo, porque eu continuo aqui com você. Na ceia nós renovamos a nossa aliança com Cristo, e nós renovamos a nossa aliança com os nossos irmãos. Você sabe um sintoma de um crente que está esfriando? Ele começa a deixar de participar dos cultos. Aí ele vem no culto uma vez no mês, que é o dia da ceia. Aí ele faz uma renovação com Jesus. Você sabe o sinal de alguém que está se esfriando? Ele já não quer mais conversar com ninguém. Ele já não quer mais olhar para ninguém. Ele não vê a hora desse culto acabar para ele sair daqui sem falar tchau para nenhum irmão, porque os irmãos são muito difíceis. E ele é maravilhoso. Nele não há defeito algum. O próximo sintoma é que ele não participará mais da mesa. Mas você quer ver um crente que é renovado? Ele pode chegar por aquelas portas cambaleando. Mas ele diz, eu faço parte do povo de Deus. Povo imperfeito, assim como eu sou imperfeito. E aí, meu irmão, começa a oração, ele começa a ser renovado pelo Senhor. Vem o louvor, ele é cheio do Espírito Santo. Vem a oração, ele é tocado pelo poder do alto. Aí vem o momento da palavra, o seu coração queima. Vem o momento da ceia, ele lembra, eu tenho uma aliança com o meu Senhor, e eu tenho uma aliança com o meu irmão. Por último, o que a ceia declara para o mundo? O batismo é o ato de romper com o mundo. Já a ceia é o ato de continuar rompido com o mundo. É o ato de eu declarar constantemente, a minha aliança com Jesus é eterna. Irmão, você não foi chamado por Jesus para servir a Ele um mês. Você não foi chamado por Jesus para ser fogo de palha. Você foi chamado por Jesus para servir durante toda a sua vida. Até o seu último suspiro, até a sua última respiração, alguém poder chegar no seu velório e dizer assim, esse aqui serviu Jesus até o seu último suspiro. Ou até que o céu se abra e ele desça do alto. Você foi chamado, irmãos, não para servir Jesus durante um tempo, você foi chamado para servir Jesus durante toda a sua vida. Eu quero concluir com você, dizendo que hoje, nós celebramos esses dois atos do Evangelho diante de vocês. O primeiro, o batismo. O segundo, a ceia. Esses dois atos é o Evangelho diante do mundo. É a proclamação do Evangelho diante do mundo. Eu e você que estamos aqui nessa noite, nós somos privilegiados. Não somos melhores do que quem não está aqui. Mas somos privilegiados de participar nesse momento. Na verdade, você está participando de algo juntamente com os céus. Quando um pecador se arrepende, há alegria diante de Deus, diante dos anjos. Você está participando de algo que os profetas do Antigo Testamento queriam ver e não viram. Você está participando de algo que é uma declaração pública de que em breve Jesus voltará para buscar o seu povo. Por isso, você que está aqui nessa noite nos visitando, eu te chamo para fazer parte do povo de Deus. Eu te chamo para fazer parte daquele povo que tem uma aliança com Cristo. Se você ainda não se batizou, mas você creu em Jesus, tome essa decisão. Pastor, eu acho que eu vou deixar para amanhã. Irmãos, amanhã pode não ter mais. Amanhã Jesus já pode ter voltado.
Amanhã você pode ter morrido. Ah, pastor, vira essa boca para lá. Mas eu não posso mentir para você. Você que já é batizado, irmãos, qual que é a sua missão? Faça discípulos. Leve eles até o batismo. Fazer discípulos e batizar não é para pastor, é para todo crente. As pessoas que você levou até o batismo são sua coroa diante de Deus. Mas tem gente que passou a vida toda dele de crente e nunca ganhou uma alma para Jesus. Que o Espírito Santo desperte você nessa noite. Você que já é um cristão, não deixe de participar da ceia. Não deixe de participar do culto. Eles são sinais visíveis da nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Essa palavra falou ao seu coração de alguma forma? Essa palavra falou com você de alguma forma? Pastor, essa palavra me confrontou nessa noite. Isso é o Evangelho nos confronta. O Evangelho confronta a gente. O Evangelho, ele fala coisas e toca no nosso coração áreas que nós não queríamos ouvir. E eu queria que aí no seu lugar, você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos nesse instante. Sabe, eu quero fazer uma oração por você, que ainda não decidiu por servir a Jesus. Você crê em Jesus, você crê na existência dele, mas você ainda está em cima do muro. Você ainda não tinha entendido o Evangelho. Mas durante essa pregação, o Senhor falou com você, falou o seu coração. E você cogitou no seu coração: eu preciso fazer um compromisso com Jesus. Eu preciso fazer uma aliança com Jesus. Se esse é o seu caso, ore aí no seu lugar. Ore no seu lugar. Pai, nós oramos agora, Pai. Oramos por corações nessa noite que já tem sido tocado pelo Senhor. Que o Senhor já tem falado. Ó Deus, mas que ainda está em cima do muro. Que as coisas dessa vida ou deste mundo tenham segurado. Mas Espírito Santo de Deus, convence nessa hora do pecado. Convence da justiça, convence do juízo, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que estavam frios na sua fé, mas que nessa noite, Senhor, a vida do Espírito de alguma forma tocou sobre eles, e seu coração voltou a queimar de novo. Espírito Santo, aviva a sua fé, aviva o seu coração. Você que está aí no seu lugar e que gostaria de um compromisso maior com Jesus, que gostaria de viver um compromisso maior com o Senhor, levante as suas mãos aí no seu lugar mesmo. Isso, levante as suas mãos aí no seu lugar mesmo. Eu gostaria que você orasse pela pessoa que está aí ao seu lado com as mãos erguidas. Eu quero dizer para você, foi por você que Jesus morreu na cruz, foi por você que Jesus ressuscitou. Mas Jesus nos chama a tomar uma decisão. Jesus nos chama a dar um passo adiante. Senhor, que cada coração, que cada vida, que cada pessoa que está com as mãos levantadas seja tocada pelo Teu Espírito. Receba a vida, receba a transformação, receba o poder do alto, que o novo nascimento aconteça sobre eles. Renova a fé nessa hora, Pai. Renova a fé nessa hora, Senhor. Tira todo empecilho, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão. Amém. Eu quero chamar os irmãos que vão se batizar a ficar aqui na frente.
vem aqui à frente. Fique de frente para eles, por favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que grande dia, irmãos. Se algum parente que está no fundo quiser sentar aqui à frente, pode sentar, tá bom? Tá bom? Tem espaço ali, olha, tem banco ali, pode sentar. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá, nós queremos orar por eles. Em breve vai ser o seu, amém? Em breve vai ser o seu, amém? Estenda as suas mãos. Oh Espírito Santo, nós oramos por cada uma desses irmãos. Oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor os preservou até aqui. Nós te agradecemos porque um dia o Espírito Santo tocou sobre eles, porque um dia o Senhor trouxe arrependimento ao coração, porque um dia, Senhor, o Senhor os avivou, porque um dia a tua palavra falou com eles. Senhor, eu oro nessa hora, Pai, traz vida, traz mudança, que seja uma nova vida, que eles sejam discípulos, que eles sejam perseverantes até a tua volta, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles venham marcar a sua geração, que eles venham marcar essa época, oh Senhor, e quando eles descerem aquelas águas, que eles venham sentir o toque do Espírito Santo, eles venham sentir o testificar do Senhor, eles venham sentir o toque do alto sobre eles, Pai. Senhor, e que a partir de hoje, eles são guardados do mundo, eles são livres do mundo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Chamar vocês para vir aqui, subir, pode subir por aqui, olha, pode subir por aqui. Amém? Isso. Os líderes eu vou chamar para me acompanhar lá, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês acham melhor a igreja ficar sentada ou em pé? Sentada? Em pé? Dá para todo mundo ver assim em pé? Dá? Amém. Dá não? O pessoal do fundo não dá, ó. Irmãos, então a gente senta, tá bom? Vamos sentar. Isso. Para organizar melhor. Isso. A não ser que você esteja aqui na lateral. O pessoal do fundo não está vendo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Enzo, você confessa publicamente que você está arrependido dos seus pecados e que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se os pais não estiverem vendo e quiserem vir para cá, pode vir, tá bom? Glória a Deus, vocês podem vir para cá. Sei que é um momento muito importante, tá
tá bom? Emily, você declara publicamente que se arrependeu dos seus pecados, que está fazendo um compromisso com a igreja de Jesus e que Jesus Cristo é o teu Senhor? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Chegou o grande momento, hein, Isaac? Amém. Isaac, você declara publicamente que se arrependeu dos seus pecados, que tem um compromisso com a igreja de Jesus. Sim. E que Jesus Cristo é o seu Senhor. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais um Isaac, tá, irmãos? Essa é a geração dos Isaacs mesmo, hein? Aleluia. Isaac, você declara publicamente que Jesus Cristo é o teu único Senhor. Você tem um compromisso com a igreja, com Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados. Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você declara publicamente que se arrependeu dos seus pecados, que tem um compromisso com a igreja de Jesus, que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olívia, chegou o grande momento, hein? Você confessa que se arrependeu dos seus pecados publicamente, que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, que você tem um compromisso com a igreja de Jesus? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida prometeu a toda aquele que ele fez para a nossa frente. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Os irmãos que se batizaram, troca de roupa rapidinho para vocês participarem da ceia, tá bom? Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Glória a Deus, irmãos. Eu vou pedir para vocês retornarem aos lugares, tá bom? Ó, as crianças descem também, fica com os papais, tá bom? Todo mundo desce, fica com os papais. Aí só o pessoal que for se trocar, tá bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Troca rapidinho pra gente ir pra ceia, tá bom? Amém? Glória a Deus. Hoje nós temos aqui o pastor, qual é o nome do pastor? Pastor Walter. Pastor Walter, vem aqui. Amém? Ele é o avô do Isaac, que está se batizando hoje. Ele estava bem alegre porque o Isaac desceu as águas do batismo, né? E muito feliz. E como todo pastor, ele falou assim: pastor, deixa eu ler um versículo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Agora sim, graças a Deus. Posso usar aqui, pastor, um pouquinho? Meu Deus. Irmãos, primeiramente estou feliz de conhecer, louvado seja Deus, mais um povo que vai morar no céu. Vou falar de novo, mais um povo que vai morar no céu. Glória a Deus, aleluia. E eu não moro aqui, eu moro lá na Zona Leste. Meu filho mudou para cá, tem 4 meses já, eu sou pai do Jefferson, minha nora Priscila e meu neto é o Isaac. Quero agradecer ao pastor, à igreja, como é o nome da igreja? Que Deus abençoe esse ministério, que abençoe o pastor. Estou feliz porque a igreja recebeu a minha família. Muito obrigado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Isaac, né, irmão, morou comigo lá, meu filho, 15 anos, irmão, quase. Então, quando eles mudaram para cá, a gente chorou muito. Sou aquele vô meu caretinha lá, o pequenininho tá lá, ó, né? O Mateuzinho, baterista da igreja lá, toca bateria. Se tiver uma vaga, bota aí para trabalhar para Jesus, né? E eu ensinei aos meus netos, sempre o caminho do Senhor. Eu sou um milagre de Deus. Você crê que Deus ainda cura? Não, você crê da boca para fora ou de todo o coração? Você crê, irmão? Ó, Jesus me curou. Vai contando aí. Câncer no intestino, tá? Jesus me curou de disritmia de coração. Jesus me curou de hérnia de disco, coluna trincada, infecção, viu? Urinária grave, víssima, artrose. Eu tenho artrose crônica nos joelhos, eu não tenho cartilagem. Pela medicina eu não podia nem ficar de pé, mas eu estou de pé. Eu não aguento ficar muito tempo, tenho que sentar. Mas a gente faz a obra de Deus assentado. Então, pela misericórdia de Deus,
pressão era 26, 27, vivia só tomando picada na veia, mas Jesus me curou, graças a Deus, e continua curando, tá? Então nós ficamos na igreja Casa da Bênção, 10 anos, 12 anos de Brasil para Cristo, e o Senhor nos deu um ministério, chama-se Igreja Evangélica Pentecostal Mitzvah, significa mandamentos de Deus e ensino da palavra, né? Mas eu estou muito feliz de ter visto a casa do Senhor aqui, sentido a graça de Deus aqui, o Espírito Santo de Deus, amém? Nós somos conservadores, tradicionalistas, mas somos o que, como foi falado pelo pastor aqui? Somos uma família, todo mundo aqui, ó. Vamos participar agora aqui, ó, já do corpo e do sangue de Cristo, louvado seja Deus, amém, meus irmãos? E onde eu estiver lá no Jaçan, lá na Zona Leste, eu estarei sempre apresentando esse ministério em oração, e os irmãos também. Pastor, coisa linda que o senhor tem na mão, viu, filho? Cuida bem, viu? Que hoje aqui eu vi, vai multiplicar aqui, viu? Em nome de Jesus, como homem de Deus eu profetizo, viu? Então cuida dessas crianças, desses jovens, missionários, profetas, porque nós precisamos de homem de Deus e mulher de Deus de última hora, viu? Para pregar a vinda de Jesus Cristo. Não quero estender aqui no livro de João, somente um versículo, diz aqui, e Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Primeira condição, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Não vai ver, tá? E aqui diz, louvado seja Deus. Ó, na verdade eu te digo, no verso 5, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, também não pode entrar. Então eu tenho que nascer da água e do Espírito, senão eu não vejo e nem eu entro no reino de Deus. Então que Deus abençoe meu neto, como todos esses jovens aí, que permaneçam no caminho, porque alimento tem aqui em nome de Jesus. E a forma... Aleluia! Qual o tema desse ano, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? Os irmãos que se batizaram, já voltaram, não? Estão voltando? São... Ah, irmãos, eu ia esquecendo. Nós temos um irmão, eu vou falar que ele está de volta. Porque ele veio já com a camisa de servo da igreja. Então eu entendo que ele está de volta. Eu queria chamar aqui o irmão Davi e a família dele. Vamos aplaudir ao Senhor, pode vir aqui. Glória a Deus. Um irmão muito querido nosso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Família está crescendo, hein, Davi? Você e o Fernando têm uma competição boa. Glória a Deus. Pode subir aqui, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A bênção do Senhor chegou nessa casa. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um irmão muito querido nosso. Estudou com a gente. E aí teve um tempo que ele falou, pastor, aqui tem uma igreja de bolivianos na cidade. E ele falou, pastor, eu sinto que eu preciso ensinar o que eu aprendi aqui lá na igreja dos meus compatriotas, que fala? Dos meus compatriotas. Eu falei, irmão, vai em paz, né? E ele esteve lá ensinando, para a glória de Deus, o que ele tem aprendido aqui. E hoje ele quis apresentar a vida do Otiniel. Acertei, né? Do Otiniel nós gostaríamos de apresentar diante do Senhor a vida dele, em nome de Jesus. Eu sei que a igreja é uma igreja de pessoas jovens, ninguém aqui tem mais de 100 anos, então eu pedi para você ficar de pé só mais um pouquinho, tá bom? Você que pode, tá bom? Amém? Glória a Deus. A minha esposa, por favor. Glória a Deus. Amém. Será que ele vem comigo? Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos Otiniel diante do Senhor. Ó Pai, declaramos que ele é consagrado, separado para Ti.
Que o Espírito Santo do Senhor guarde o seu coração, guarde a sua vida. Ó Pai, guarda dos homens maus, guarda das enfermidades, guarda de todo perigo, Senhor. Ó Deus, que ele venha crescer em graça e em sabedoria, Pai. Dá entendimento para que no dia que ele compreender a palavra que vem do Senhor, ele possa crer de todo o coração e nascer de novo. Ó Pai, nós o abençoamos nessa hora e declaramos, Pai, que ele não é deste mundo, ele não pertence a este mundo. Ó Pai, ele é teu, nós o colocamos e apresentamos e consagramos diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar pelos pais, vamos orar pelos pais, amém? Amém, vamos orar. Marcelo, me ajuda orando pelo Davi também, pelas outras crianças. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por essa família. Oramos, ó Pai, que a tua filha como mãe venha ter sabedoria, Pai, para ensinar a tua palavra, para ensinar no teu lar. Ó Deus, nós abençoamos essa casa. Abençoa, Pai, com suprimento. Abençoa, Pai, com portas abertas, Senhor. Dá tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Abre as janelas do céu sobre eles, Pai. Que cada um dos seus filhos venha servir ao Senhor de todo o coração, com todo o seu ser, com toda a sua vida, Pai. Nós os abençoamos no teu nome e oramos porque eles são famílias benditas do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, dizer que vocês são muito amados pela igreja de Jesus, amém? Nós amamos muito a família de vocês. Deus abençoe, meninos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Glória a Deus, vamos cantar um louvor? Amém? Vamos cantar uma adoração antes da ceia?